em busca de novas contratações. Um dos alvos do CRB, nesse momento do mercado, era o meia Lucas Mugni, do Bahia, mas ele estando com o Ceará e não veio para o CRB. Mas o CRB monitora outras opções de mercado e trabalha com camisa 10, né? O nome está sendo guardado aí às 7 chaves no ambiente regatiano. Não era esse cara como o Lucas Mugni, mas era uma opção boa de mercado para o CRB, até porque o Bahia deve fazer uma boa reformulação no elenco. Estava ouvindo até um podcast do presidente do Bahia. Só para vocês terem uma ideia, o Grupo City deve investir no ano que vem no Bahia algo em torno de 320 milhões de reais. Um dos maiores investimentos para um clube no futebol brasileiro. Então, vai ser bem possível o Bahia ano que vem brigar por Libertadores, estar ali junto com o Bragantino, o Grêmio, o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras, nas pontas mesmo. Então é algo impressionante se realmente for esse valor que o presidente do Bahia falou. Então o CRB buscou o Lucas Mugni, acabou perdendo para o Ceará, né? O Ceará também que tem poder de investimento muito alto, tem o técnico Wagner Mancini, inclusive o Ceará foi junto ao América Mineiro buscar vários jogadores, como o Juninho volante, o próprio Benítez meio campista, né? Jogadores de nível de Série A. O Ceará é um clube muito forte financeiramente. Mas o CRB também trabalha com outras opções no mercado, né? O nome do Jorginho, que esse ano foi um dos grandes nomes do esporte, também é alvo, mas não é uma negociação fácil, até porque o salário do Jorginho é muito alto, mas o CRB busca outras possibilidades. Então, aí para o mercado. E, Clevânio, o tom do CRB nesse momento no mercado é no meio campo. Por quê? Porque o CRB só conseguiu a permanência do Falcão, dos titulares. O CRB não vai ficar, por exemplo, com o Juninho Valora, com o Anderson Leite, com o Rafael Longini, com o João Paulo, com o Auremir. Então ele perde praticamente todo o meio campo. O Lucas Lima era um jogador que o CRB queria ficar, mas ele foi comprado pela equipe do São Bernardo e vai disputar um campeonato paulista, né, muito forte. Então tem essa possibilidade, mas o CRB tentou até o último minuto ficar com o Lucas Lima, realmente não foi possível. E aí o CRB deve contratar pelo menos aí mais 4 jogadores para o meio campo, 4 ou 5, porque ele tem o Falcão, aí ele vai buscar mais 1 ou 2 volantes, né, pelo menos mais 2 volantes, mais 2 meias, sendo que aí esse número de volantes pode até aumentar para 3. Porque volante é uma posição que geralmente o Daniel joga com 2 volantes, às vezes com 3 volantes. Então, para um time que tem um calendário muito cheio, como o CRB, vai precisar de vários jogadores para essa posição. Inclusive, até o nome do José Aldo, volante, que fez uma ótima Série B pelo Ituano, já foi circulado aí nos bastidores do CRB. É um bom jogador, jogador jovem. O zagueiro Gustavo Henrique, que fez uma ótima Série B pelo Sampaio Correia. Nos 2 últimos anos, ele esteve no Botafogo de Ribeirão Preto, mas esse ano jogou pelo Sampaio Correia. É um jogador jovem de 24 anos, ele pertence ao Bahia, mas esteve emprestado ao Sampaio Correia, e é um jogador de 1,92 m, quase 2 metros de altura para um zagueiro. Maria, vai jogar vôlei? Pois é uma posição, uma altura vantajosa para quem é zagueiro. E o Gustavo Henrique fez uma Série B muito boa pelo Sampaio Corrêa, disputando 29 jogos pela equipe maranhense, foi titular do Sampaio. Então o Gustavo é alvo do CRB também, zagueiro. O Luiz Henrique, lateral que esteve esse ano no CRB, teve uma lesão grave, né? No meio da temporada, não vai permanecer no CRB, acabou acertando com o Brusque, que também vai disputar a Série B da próxima temporada. E Clevânio, em relação a renovações, o CRB ainda mira negociar, está por detalhes, para acertar a permanência do zagueiro Ramon e do atacante Anselmo Ramon. E um outro detalhe que é bom aqui para a gente discutir é
o CRB baixando totalmente a média de idade do clube. O CRB só vai ter jogadores aí acima de 30 anos, o Anselmo Ramon, que para atacante, como centroavante com ele, idade não faz tanta diferença, né? É só a gente ver o Cano, o Léo Gamalho aí no Vitória também, e o próprio Anselmo no CRB. E o CRB baixou praticamente a média de idade, porque o William Formiga, que o CRB contratou, tem 28 anos, que estava no Ceará. O CRB renovou com o Fábio Alemão, com o Hereda, Matheus Ribeiro, que são jogadores que estão numa boa média de idade. O Falcão tem bem menos de 30 anos. Então, vai ser o estereótipo de contratação do CRB, mirando jogadores abaixo dos 30 anos. Claro que pode aparecer um ou outro jogador acima dos 30 anos, que era o caso, por exemplo, do Lucas Mugni. O Lucas Mugni tem 31 anos e vai para o Ceará. Mas o CRB realmente vai mudar o estereótipo de contratações. É algo que a nova comissão técnica, né, o Daniel Paulista, que não é novo assim, mas que assumiu no meio da temporada o CRB nesse ano, e a comissão técnica quer mudar essa filosofia de média de idade para ter um time mais jovem. É a ideia de trabalho da comissão técnica do CRB e também é a ideia de trabalho do departamento de futebol.